Da última aula eu não dei exercício para vocês, então a gente vai começar direto na matéria. Quem tiver com o livro, é a página 306, Revolução Industrial. Repetindo, 306. Tá. A Revolução Industrial. No século XVIII, a Inglaterra passou por uma série de transformações políticas e econômicas que culminaram na Revolução Industrial. Nesse processo, o modo de produção passou a ocorrer com o uso de máquinas e de motores movidos com a queima de combustíveis fósseis. Com o tempo, isso se expandiu para diferentes regiões do mundo, alterando profundamente as relações sociais e o cotidiano das populações. Tá todo mundo conseguindo... Tá todo mundo com o livro? Tá na página? Sim. Sim. Tá. Maria Fernanda perguntou qual é a página. Olhando para a imagem aqui. Todo mundo vê a imagem no início do capítulo. Uhum. O que vocês entendem que essa imagem é? Uma indústria. Uma indústria. Você acha que é uma indústria de quê? Olhando bem para a imagem, que tipo de indústria você acha que ela seja? Oi, professor, minha mãe tinha me atrapalhado. É por isso que eu estava. Tudo bem. Costura? Costura. Parece costura, né? O que é preciso para se costurar? Linha, agulha, pão, Agulha, pano. pano. Linha. Eu já falei. Sim, você tem um pensamento certo. Essa indústria seria uma indústria têxtil. Que é isso? É uma indústria de tecido. Foi inclusive, esse tipo de indústria foi uma das primeiras a ser inventada, digamos assim, durante a Revolução Industrial. Do que a gente pode ver aqui, a maioria dos trabalhadores são Mulheres. São mulheres. Vocês têm ideia mais ou menos por quê? Porque antigamente eu acho que eles viam que só mulher podia fazer, eu acho. Peraí, qual é a pergunta? Olhando para a imagem aqui da página 306 e 307, a gente vê que muitos trabalhadores são mulheres. Sim. Por quê? Sim. Por que vocês acham que era isso? Porque a mão de obra era mais barata? Não, Sei lá. naquela época não tinha muita diferença de homem para mulher. Mais alguma... Bem, As mulheres que sabiam? tem a ver com elas saberem. A gente tem que pensar que, antes de ter as indústrias, tudo era muito feito à mão. A gente chama de trabalho artesanal. Então, a maioria das pessoas que trabalhavam nesse período e depois vieram perder o seu trabalho, tinham que continuar trabalhando de uma forma. E quando as indústrias começaram a ocupar o espaço de trabalho deles, eles foram chamando quem sabia. E como nessa parte de tecido, de costura, a maioria das pessoas que trabalhavam com ela eram as mulheres, muitas mulheres foram para a fábrica. Vamos continuar. 308. Marcele, você já tá conseguindo ouvir? Tudo bem. A Revolução Industrial. Além de ser marcado pelo desenvolvimento do iluminismo, o século XVIII foi muito importante para as transformações nas relações de trabalho e de produção. Naquele período,
as condições políticas e econômicas da Inglaterra, aliadas às diferentes inovações tecnológicas, foram responsáveis por um profundo processo de transformação dos modos de produção. Chamamos esse conjunto de mudanças de Revolução Industrial. Vamos conhecer como ocorreu esse processo. Um período de transformações. No período medieval, o modo de produção se baseava no sistema artesanal, como eu falei, era muito feito à mão. Uma fabricação de produtos era manual, desenvolvida por artesãos que conheciam todas as etapas de trabalho. Com a intensificação da atividade comercial na Europa, a partir do século XVI, a produção de mercadorias se expandiu por causa do aumento da demanda dos produtos. O que isso quer dizer? Antes eles estavam produzindo tudo à mão e eles tinham seu tempo de produção. Como tinha que ser tudo feito ali no momento, cada pessoa levava seu tempo para produzir um objeto ou alguma coisa. Então, você não tinha um tempo exato dos produtos serem renovados. Eles iam sempre depender da pessoa em si. E, lógico, das pessoas que ajudavam ele, mas era um tempo incerto. E quando começou a muita gente querer os produtos, digamos assim, um costureiro, ele consegue fazer ótimas capas. Só que ele vendia só para 5 pessoas. Do nada, ele começou a vender para 20. Ele vai demorar muito mais tempo para fazer 20 capas do que ele fazia para 5. Então, a demanda aumenta, mas o tempo de produção costumava o mesmo, porque dependia da pessoa em si poder fazer aquele produto. Assim, foi necessário dividir as tarefas entre os trabalhadores, para cada um se especializar em uma etapa da produção. Nessa época, a burguesia mercantil passou a estabelecer relações comerciais com os artesãos das manufaturas, encomendando e fornecendo matérias-primas. Vamos ver o que é manufatura. Sistema de produção em que há divisão de trabalho, ou seja, cada trabalhador fica responsável por determinada parte da produção, perdendo o domínio sobre todas as etapas produtivas. O que é isso? É tipo, se antes o artesão ele sabia fazer uma capa do início ao fim, vamos continuar com o exemplo da capa. Agora, tipo, um artesão ele iria fazer o corte, aí o outro ia costurar, o outro ia preparar e o outro ia fazer a entrega. Eles separaram em cada parte, cada um ia fazer uma coisa. Ao longo dos anos, diferentes tipos de tecnologias foram inseridos nas manufaturas, tornando o processo produtivo mais ágil e transformando as relações entre os artesãos e os burgueses. O artesão era quem fazia, o burguês é quem conseguia o material ou quem financiava, dependia do qual era o produto. Por conta do novo maquinário, a produção ocorria nas grandes indústrias, fazendo que os trabalhadores dependessem dos burgueses, proprietários das máquinas, dos instrumentos de trabalho e das indústrias, uma vez que passaram a vender a sua força de trabalho. Nesse momento que a gente começa a ter mais ou menos o que a gente tem hoje. Um indivíduo com um grande recurso financeiro, ele tinha como comprar máquinas, ele tinha como comprar um lugar para se ter trabalho, um armazém. Só ele não tinha ele mesmo como fazer o trabalho, mas ele contratava pessoas para fazer o trabalho. Esses eram os artesãos. Então, já aí meio que começou a ficar meio padronizado a relação de patrão e empregado. No caso, os burgueses patrão e os artesãos empregados. Antes da Revolução Industrial, a maioria dos processos produtivos ocorriam em ambientes domésticos, onde diferentes membros familiares contribuíam para a produção das mercadorias. Ao lado, gravura representando pessoas da mesma família trabalhando em uma manufatura do século XIX. Aqui, essa imagem aqui.
ela representa uma produção caseira, doméstica, de tecido. O tecido, ela foi a primeira, digamos assim, forma de produção a mudar, porque era algo que todo mundo precisava. Todo mundo, desde sempre, precisa de roupa. Precisa de um pano, precisa de uma toalha. Tecido sempre foi necessário. E com o passar do tempo, essa parte de produção dos tecidos foi sempre muito visada para poder evoluir. Então, digamos, dentro da manufatura também a parte têxtil foi a primeira a se desenvolver. E meio que era já esperado que quando viesse mais desenvolvimento, fosse também a parte de produção de tecidos a primeira a evoluir mais à frente, o que aconteceu na Revolução Industrial. Um exemplo de máquina de manufatura bastante famosa de tecido era a roda de fiar. Quem viu o filme A Bela Adormecida, aquela coisinha que ela tem, se ela espetar o dedo, ela dorme, aquilo era uma máquina de manufatura de tecido. Aquilo era feito para enrolar fios. E é até um pouco significativo ela estar ali, porque era realmente uma máquina muito tradicional dentro da cultura europeia. As novas tecnologias. As novas tecnologias desenvolvidas no século XIII na Inglaterra incentivaram o aumento da produção, promovendo a Revolução Industrial. Antes, os tecidos, por exemplo, eram produzidos em rodas de fiar, movidas por pedais, impulsionados pela força humana. Com o desenvolvimento da máquina de fiar, era possível produzir 80 fios ao mesmo tempo, em vez de apenas um no procedimento antigo. Isso já foi uma diferença bastante significativa, porque, como era antes, a pessoa em si ela fazia um grande esforço, ela tinha ajuda de máquinas, digamos assim, coisas que a gente podia dar nossa força e ela ia funcionar. Esse era o tipo de máquina que eles conheciam. Depois, com a Revolução Industrial, é que as máquinas começaram a tirar a sua força de combustível. Antes, o combustível era o próprio ser humano. Nesse exemplo aqui, assim, a máquina ela é movida pelo homem. Aqui, no caso, era um objeto que o indivíduo tinha que ir para trás e para frente, para ir puxando os fios, para produzir um rolo de fio. E nos outros também, porque aqui a mulher ela tinha que nesse aqui a mulher tinha que girar a roda para poder fazer o fio começar a enrolar. E aqui ela já está produzindo uma roupa em si, mas a gente tem exemplos de máquinas que elas só produziam uma coisa por vez. Com a Revolução Industrial, a gente vai ter máquinas que produzem várias coisas ao mesmo tempo. Outra importante inovação foi a máquina a vapor. James Watt aperfeiçoou o modelo de Thomas Newcomen, diminuindo a perda de energia e permitindo a aplicabilidade desse instrumento em diversos tipos de atividade produtiva. A seguir, a gente tem um exemplo de máquina a vapor, mais ou menos como ela funcionava. Na caldeira, ocorria a queima de combustível, nesse caso, carvão mineral. A caldeira ficava mais ou menos que assim. Acima da caldeira ficava um recipiente com água, que recebia o calor gerado para a queima de combustível. E meio que vai subindo que assim para fazer o movimento da máquina. O aquecimento da água gerava uma pressão de vapor, que movimentava o pistão. O pistão é tipo um objeto que ele tem a base dele reta, e ele não é muito pesado para que o vapor em si, o que estiver tendo que mover ele, possa, com a força da pressão, mover ele para ele gerar outro movimento.
Isso basicamente é o pistão. Com a movimentação do pistão, a alavanca também entrava em movimento. A alavanca funcionava, então, a movimentação da roda motriz, que fazia a máquina funcionar. Geralmente, quando a gente tem uma representação das máquinas dessa época, em geral, a maioria sempre mostra um passo a passo do funcionamento. Primeiro vem o carvão aquece, calor bate no recipiente com água. O recipiente com água, como ele é fechado, quando ele vira vapor, o vapor ele tem que ir para algum lugar. Como ele não está podendo sair, ele vai movimentar o que tiver, digamos, na rota de saída dele, que no caso era o pistão. Quando movia o pistão, ele dava uma série de movimentos que fazia as outras coisas irem girando. E isso é que fez dessas máquinas autônomas, que não precisavam da necessidade humana de estar movendo elas. As inovações tecnológicas também alteraram os meios de transporte da época, facilitando o escoamento das mercadorias e o transporte de matérias-primas, como carvão. Navios e locomotivas a vapor eram meios de transporte que se espalharam pela Europa, a partir da Revolução Industrial, alterando profundamente os modos de circulação de pessoas e mercadorias. Com isso, foi necessária a construção de estruturas como portos, estações de trem e estradas, que alterou a paisagem urbana e cotidiana de muitas pessoas. Aqui a gente tem uma imagem, a 309, de um exemplo de trem da época, de uma das primeiras locomotivas. E essa importância que a Revolução teve dentro dos transportes foi uma das coisas que mais mudou a humanidade, porque no momento em que a gente tem, por exemplo, os trens, o trem precisa de trilho. Para fazer trilho, você tem que ter um planejamento grande de poder onde passar, como passar, e antes mesmo de onde passar e como passar o trilho, você tem que ter toda a movimentação de material para aqueles locais, porque o trilho se estende por vários quilômetros. Então, quando um governo ou um empresário ele se dispõe a fazer um trilho, uma linha férrea, ele movimenta uma grande quantidade de pessoas para pontos que são móveis, porque os trabalhadores não vão ficar só numa parte ali da construção. Eles vão ter que se mover conforme o trilho ia sendo montado. Isso meio que ajuda a conectar as partes de um país. Hoje, até por causa de que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, isso é uma coisa que eu vou explicar por que começou na Inglaterra, a Inglaterra é um país que é completamente conectado por trilhos. Você vai de um ponto ao outro da Inglaterra por trem a qualquer momento. Não existe local da Inglaterra que você não possa ir com facilidade se não fosse por causa dos trens. E é um meio de transporte rápido, então um meio de transporte que não tem trânsito, digamos assim. Ele não para. Ele só para nas paradas para as pessoas descerem, depois ele continua. E para essa época foi importante porque as estradas eram, digamos, de baixa qualidade, as estradas não eram muito bem feitas ainda, não se tinha asfalto. Asfalto é uma coisa mais para frente. E as locomoções ou eram feitas de barco ou de carroça. No momento que você bota o trem no lugar da carroça, você aumenta a velocidade que as coisas chegam nos locais e você acaba conectando mais o país em si, porque é menos tempo de chegada. Mas tem que pensar aqui, quando o transporte ele é muito rápido, ele conecta mais as pessoas.
Então, digamos, se uma pessoa demora 2 dias para chegar na cidade da mãe ou na cidade em que o pai vive, agora ele vai demorar algumas horas. O trem ele trouxe uma novidade muito importante. E também trouxe bastante trabalho, porque tinha que se construir o trem, aí depois tinha que se fazer manutenção, tinha que se trabalhar no trem. E a gente, mais para frente, vai ver como foi importante o trem. O trem sempre foi uma coisa muito importante. Em relação aos navios, navios sempre foi de grande importância, ainda mais na Inglaterra, onde começou tudo isso. Mas quando você bota navios a vapor, você põe mais velocidade no navio também. Porque não importa o quanto o ser humano trabalhe manualmente ou o quanto o vento esteja bom, o navio a vapor vai ser sempre mais rápido. Porque você quando a gente bota o motor em si, o motor ele traz força e mobilidade ao navio que antes simplesmente não existia. Porque antes o navio para se mover dependia do vento. Você está dependendo de um fator natural para poder estar se movendo. Lógico, tinham navios que tinham um remo, mas o remo era em casos extremamente urgentes. Porque você ia cansar toda a sua tripulação. E agora não precisa disso. Agora tem motor. O navio vai se mover independente de vento, independente de corrente, independente de nada. Ele vai estar se movendo. E o que acontece quando você bota motor no navio, você bota motor, lógico, o trem é a motor, você tem uma máquina a motor, e todo depende de carvão. O carvão acaba sendo muito importante. Neste momento que a gente começa a ter uma dependência em si de combustíveis, e no caso combustíveis fósseis. O que é combustível fóssil? São combustíveis que são derivados de... o termo certo não seria fóssil, porque quando a gente pensa fóssil, a gente pensa aqueles ossos de dinossauro, essas coisas. Não é só isso. O carvão em si tem dois, o mineral e o natural. O carvão mineral, ele se extrai de minas. Ele está abaixo do solo e ele é feito de componentes que, dentre eles, está fósseis que se decompõem perto de determinados tipos de rochas que formam com o tempo carvão. O carvão, ele em si o mineral, ele é um tipo de pedra, tem grande concentração de carbono. O carbono é meio que a base para... Bem, a base de quase tudo que a gente conhece. Então, a gente tem esse carbono mineral e a gente tem o carbono vegetal. O vegetal ele vem do corte de árvores. Determinados tipos de árvores podem ser cortadas, queimadas, e depois de queimadas, você faz um processo bem simples que eles viram carvão, que antes era usado só para aquecer as casas, essas coisas, mas depois se percebe que o carvão vegetal também ajuda no funcionamento de máquinas a vapor. Mas o principal carvão é o mineral, a gente tem que ter ideia disso. E a Inglaterra, isso é um dos fatores que ajudou bastante ela a fazer a Revolução Industrial, ela tinha muita mina de carvão. Eles também usaram vegetal, mas eles sempre deram preferência às minas de carvão porque eles tinham bastante. Eles não tinham que ficar derrubando muitas árvores, apesar de que eles derrubaram. Por causa da Revolução Industrial, a Inglaterra teve um grande desmatamento. Hoje, muito pouco da vegetação natural da ilha da Inglaterra se manteve, porque realmente muita floresta foi derrubada para se fazer carvão. E, hoje a gente sente os impactos, mas na época eles não sabiam, eles não se tocavam que derrubar tanto floresta teria um impacto grande no futuro. Então, como eu estava falando, a questão do carvão acabou influenciando bastante em como
como as pessoas trabalhavam. Mas a gente tem que pensar que quando alguma coisa influencia em como as pessoas trabalham, ela também influencia no dia a dia delas. O trabalho em si por muitos motivos responsável por como as pessoas vivem. Não só na questão do sustento, lógico. Você tem que trabalhar para sustentar. Mas o trabalho ele ocupa muito tempo. E tempo acabou sendo algo que começou a ser muito valorizado. Porque como as indústrias demandavam muito tempo das pessoas, começou a ser necessário que as pessoas começassem a viver mais próximo das fábricas. As fábricas acabaram por trazer muita gente para as cidades. Essa ideia que a gente tem de que a maior parte da população está nas cidades começou na Revolução Industrial. E essa foi o grande impacto que teve dentro da vida das pessoas. Por que a Inglaterra saiu na frente? Essa é uma parte importante. Vamos agora entender por que as transformações da Revolução Industrial ocorreram inicialmente na Inglaterra. Para isso, veremos as condições que existiam nesse país, que favoreceram as mudanças nos processos de produção. São 4 aspectos essenciais que a Inglaterra tinha naquele momento em que possibilitou ela a fazer a Revolução Industrial. Primeiro deles, aspecto político. Com as revoluções inglesas do século XVII, a burguesia passou a ter mais autonomia política na Inglaterra, por meio da forte atuação do parlamento no governo. Esse contexto político favoreceu os interesses burgueses, principalmente por causa da aprovação de medidas que garantiam incentivos fiscais e investimentos no âmbito produtivo. O que seria isso tudo? Para quem se lembra, na última aula a gente viu as revoluções inglesas, que foi um período em que, por causa das ideias do iluminismo, os nobres e alguns burgueses dentro da Inglaterra estavam insatisfeitos com o poder absoluto do rei. Aí houveram 2 revoluções. Na primeira, que foi a Revolução Puritana. O Oliver Cromwell, ele tirou o rei um pouquinho de tempo depois foi morto, e durante um período bem pequeno, a Inglaterra foi uma república. Só que dentro da Inglaterra, as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de ideia. Então, logo voltou a ser um reinado, com o Jaime II. Só que em 1688, eles não estavam contentes com o Jaime II, porque ele estava querendo ser o tipo de rei que eles não gostavam. E aí eles deram outra revolução, que foi a Revolução Gloriosa, e botaram o Guilherme de Orange ali como rei. A partir do Guilherme, a monarquia se tornou uma monarquia constitucional. O rei mandava, ele tinha sua autoridade, mas era limitada pelo parlamento. O parlamento era uma instituição na Inglaterra que é feita para ser a representação do povo perante a coroa. Até hoje, a Inglaterra é uma monarquia constitucional. E a gente tem que ter ideia de que ela ser uma monarquia constitucional era uma diferença enorme dentro do contexto europeu. Porque o resto da Europa era tudo monarquia absolutista. E o que isso favoreceu no contexto da Revolução Industrial? É que, como um parlamento o povo tinha mais representatividade, ele tinha mais atuação no âmbito político. E tendo mais atuação, eles conseguiram pôr seus interesses mais em ação dentro do país. Então, os burgueses eles conseguiram um meio
de pôr suas ideias e nas questões econômicas e até de inovação tecnológica, no que eles gostavam de apoiar dentro do cotidiano e do cenário político inglês. Com isso, eles conseguiram garantias de incentivo fiscal. O que é isso? Digamos, o governo inglês, para algumas atividades, abaixavam os impostos ou botavam um imposto especial, que não era tão caro em atividades, por exemplo, podiam prejudicar todo o conjunto de economistas, de investidores e comerciantes. Eles conseguiram meios legais, por lei, aprovado por lei, de que as atividades que eles exerciam, que traziam dinheiro para a Inglaterra, tivessem uma vantagem ali que fosse aprovado por lei. E aí, além disso, eles também conseguiram investimento na questão de produção. Porque algumas inovações tem que ter em mente que, tipo, hoje, para a gente, são inovações muito simples. Mas naquela época era uma grande novidade. E nem sempre era barato de se fazer essas novidades irem para frente. Então, eles precisavam de investimento. E em muitas inovações, a coroa inglesa pôs dinheiro ali. Isso só foi possível por quê? Porque a Inglaterra era uma monarquia constitucional. Aspecto econômico. Com incentivos políticos e com a exploração das colônias, a burguesia inglesa conseguiu acumular uma grande quantidade de capital ao longo dos anos. Assim, ela conseguiu investir no desenvolvimento de tecnologias e de estruturas fabris. Essa é a questão. Lado político, se estava fácil para os burgueses movimentarem as suas questões políticas dentro do governo, também estava fácil para eles crescerem economicamente. E isso fez com que, no aspecto econômico, a Inglaterra estivesse muito forte. Fosse difícil para ela, digamos, perder dinheiro investindo em tecnologia. Porque para eles não seria, em momento nenhum, uma perda de dinheiro. Porque eles tinham muito sobrando e se eles tinham excesso, eles não viam como perda, eles viam como investimento. Aspecto social. Com o desenvolvimento do pensamento liberal, as terras comunais aqueles pedaços de terra em que todo um grupo podia trabalhar junto. Geralmente toda uma cidade ali trabalhava naquela terra. Geralmente eram terras de plantio, em que as pessoas de uma cidade se reuniam para ali plantar para a cidade inteira. Pessoal, para de conversa no chat. As terras comunais na Inglaterra foram cercadas para o estabelecimento das propriedades privadas. O que aconteceu? Essas terras que todo mundo ali plantava começaram a ser compradas por pessoas únicas, geralmente burgueses, que tinham dinheiro para isso. Assim, muitos camponeses que dependiam dos recursos dessa terra para sobreviver tiveram que migrar para as cidades, constituindo uma grande massa de potenciais trabalhadores para indústrias. É o que eu falei um pouquinho antes. Se antes as pessoas trabalhavam na terra para o seu próprio sustento, se elas, digamos, cada família tinha uma tradição, tinha a família de sapateiros, tinha uma família de costureiros. Então eles começaram a perder o terreno deles, que antes era um terreno comum, ninguém tinha, digamos, o nome da terra, ninguém era dono daquele pedaço. Quando eles começaram a perder isso para pessoas que tinham como ser donos daquele pedaço de terra,
eles tiveram que encontrar um meio de sobreviver. E o único meio que eles estavam vendo era, a gente vai para a cidade. Porque é na cidade que essas coisas, essa coisa nova chamada indústria está surgindo. Eles estão precisando de gente. Então a gente vai para lá. E isso aconteceu em praticamente toda a Inglaterra. Foram poucos os locais da Inglaterra que continuaram com essas comunidades, essas terras comunais. Porque elas foram sendo compradas uma atrás da outra. E o aspecto natural, que eu também falei um pouquinho dele. A Inglaterra era uma região rica em minérios. Dois muito importantes. Ferro, que com ferro você fazia as linhas férreas, você fazia o trem, você fazia o motor, você fazia uma fábrica, você fazia várias coisas. O ferro era extremamente importante. O ferro, por exemplo, foi uma importante matéria-prima para o desenvolvimento das máquinas e das ferrovias. Além disso, a exploração de carvão, que eu também falei com vocês, que era abundante nas minas, fornecia o combustível necessário para o funcionamento das máquinas a vapor. Carvão, mineral, eles tinham um monte, sempre tiveram acesso. Antes, eles usavam carvão mais para aquecimento das casas e para, digamos, produção de material de ferro, mas não tinha tanta necessidade do carvão. Para fazer uma forja, na forja se faziam espadas, escudos, armaduras, essas coisas, precisava de carvão, lógico. Mas não precisava de tanto quanto uma indústria precisa. Porque uma indústria precisa o tempo todo de carvão. E a gente tem que ter ideia de que nessa época o tempo de trabalho era enorme, era muito maior do que é hoje em dia. 8 horas de trabalho é uma ideia muito nova, digamos assim. Antes as pessoas ficavam 12 horas trabalhando. E, tinha gente que trabalhava em 2 turnos, não era só em um turno. Então, tinha gente que trabalhava 24 horas. E esse tempo todo precisava de carvão para as máquinas. As máquinas não podiam parar. Essa é uma ideia que foi seguida por muitos anos na Inglaterra. As máquinas não podem parar. Então, eles tomaram como prioridade ter ferro e carvão. Esses 2 minerais se tornaram extremamente importantes e tiveram uma grande valorização por causa das máquinas. E, inclusive, por causa de ferro e carvão, que até a política da Inglaterra com alguns vizinhos mudou. Porque se antes eles não davam importância, agora é extremamente importante. A coisa mais importante que tem é ferro e carvão. Ouro era importante? Era. Porque o ouro fazia a moeda. Mas sem ferro e carvão, você não tem como ir lá conseguir o ouro, vamos dizer assim. Então, esses 2 minerais se tornaram os mais importantes para a Inglaterra depois da Revolução Industrial.